Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco e comentar o que foi esse boicote que aconteceu no dia 26 de agosto pelo time do Milwaukee Bucks, que eles não entraram em quadra no jogo 5 dos playoffs contra o time do Orlando Magic e acabou disseminando outros protestos e todas essas questões contra o racismo e contra o abuso de poder nos Estados Unidos. Então, bora lá! Antes da gente explicar o que foi esse boicote, eu vou contextualizar essa questão, principalmente dos esportes americanos, sobre os protestos contra o racismo e o abuso de poder nos Estados Unidos. Tiveram 3 casos nos Estados Unidos que disseminaram bastante essa questão das manifestações, e principalmente os tópicos das manifestações são o racismo, a luta contra o racismo e a luta contra o abuso de poder, principalmente da polícia. E esses 3 casos foram: o primeiro foi o caso do George Floyd, que é um homem negro americano. Ele aconteceu no dia 25 de maio nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, onde o George Floyd foi abordado enquanto ele estava no mercado. Aí tem a história, é mais longa, mas resumindo, ele foi abordado por policiais brancos e dentro ali tem vários vídeos na internet falando sobre esse caso e a cena até do que aconteceu. Um dos policiais brancos abordou ele, rendeu ele no chão, perto do carro ali de polícia, e ficou por quase 9 minutos com o seu joelho, o joelho do policial, no pescoço do George Floyd. E ele ficou falando essa frase várias vezes: eu não consigo respirar, não consigo respirar. E ele acabou depois sendo levado para o hospital, só que ele não resistiu, na verdade, e acabou morrendo por asfixia. Em 2014, nos Estados Unidos, infelizmente, teve um caso bem parecido com esse do George Floyd, que foi do americano Eric Garner, que também é um homem negro americano, e também aconteceu mais ou menos a mesma história. Ele morreu por asfixia por uma abordagem de policial branco. E o segundo caso é da mulher americana negra Breonna Taylor. E o que aconteceu? Em março de 2020, alguns meses antes desse caso do George Floyd, a Breonna estava dormindo na sua casa com o seu namorado e de repente a polícia invadiu a casa dela e a polícia alegou que fez isso porque eles estavam atrás de um traficante, e a informação que eles tinham é que a casa da Breonna era um ponto de recebimento de drogas. Outra alegação da polícia foi que o namorado da Breonna reagiu. E o que ocasionou essa invasão da polícia à casa dela? Ela tomou 8 tiros de policiais brancos e ela também acabou falecendo, assim como o caso do George Floyd. E o pior desse caso, além, lógico, da morte, da invasão da casa e tudo mais, é que os policiais que fizeram isso ainda não tiveram uma punição. Eles estão ainda trabalhando em áreas mais administrativas da polícia nos Estados Unidos, mas ainda não tiveram uma punição por conta do que fizeram. E o caso da Breonna Taylor, principalmente por essa questão que eu comentei, que não teve uma punição aos policiais, vários jogadores da NBA e da WNBA, desde março, falam em entrevistas, falam durante os jogos, usam camisas, bonés, com frases: digam o nome dela, prendam os policiais que mataram Breonna Taylor, coisas do tipo, exigindo justiça. E o último caso que a gente vai citar aqui nesse vídeo aconteceu no último domingo, 23 de agosto, que foi na verdade o estopim para toda essa revolta de todo mundo e o boicote dos jogadores a alguns jogos dos playoffs da NBA. E foi o caso do americano negro também, Jacob Blake. Aconteceu como? Ele estava, até tem vídeos na internet mostrando um pouco o caso. Ele parou seu carro, ele saiu, aparentemente, pelo que eu vi, ele foi separar uma briga de 2 mulheres, e aí tinha alguns policiais, e aí a gente não sabe muito bem ainda o que aconteceu, mas o Jacob, ele estava desarmado, não tinha nada com ele, ele estava voltando para o carro dele, o policial estava apontando arma, um policial branco, estava apontando a arma para ele, ele foi entrar no seu carro, que inclusive seus 3 filhos pequenos estavam dentro do carro. Quando ele foi entrar no carro, o policial deu 7 tiros nas costas dele. Ele não tinha arma, ele não reagiu nada. Os policiais deram 7 tiros na costa de um cara desarmado, sem nada e sem reação. E esse é outro caso que, mesmo tendo acontecido há menos de uma semana, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de agosto, ainda não teve punição para nenhum policial e ainda tá investigando, tá na fase de investigação. No último dia, 26 de agosto, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de agosto, então aconteceu antes de ontem, era para acontecer o jogo 5 dos playoffs da NBA, do primeiro round, entre Milwaukee Bucks
e o time do Orlando Magic. Só que, antes de entrar no jogo, os jogadores, lembrando, vou deixar claro que partiu dos jogadores essa decisão, não foi do time do Milwaukee. Os jogadores do Milwaukee Bucks se reuniram e decidiram não entrar em quadra em protesto, principalmente a esse caso do Jacob Blake. Lembrando que o estado que aconteceu esse atentado, vamos dizer assim, esse assassinato ao Jacob Blake, é o estado de Wisconsin, que é o mesmo estado que é localizada a cidade de Milwaukee, que é do time do Milwaukee Bucks. O time do Milwaukee Bucks decidiu não entrar em quadra, exigindo que o próprio governador do estado, que os prefeitos, que os chefes, o pessoal do alto escalão da polícia, se pronunciasse e exigindo uma justiça, que os culpados sejam punidos pelo que aconteceu. Lembrando que o Milwaukee está ganhando a série de 3-1 contra o Orlando, e eles escolheram os jogadores a não entrar e até perder de WO. Ou seja, se o Orlando entrasse na quadra, os jogadores do Milwaukee Bucks escolheram perder o jogo como uma forma de protesto. No final, os jogadores do Orlando acabaram não entrando também, os dois times acabaram protestando, continuando o que o Milwaukee e o Orlando tinham acabado de fazer. Os outros dois jogos que iriam acontecer pelos playoffs no dia 26 de agosto acabaram não acontecendo também, que é o jogo entre Houston e Oklahoma e o jogo entre Portland e Lakers. Os jogadores desses outros 4 times decidiram não entrar em quadra, continuando os protestos que começaram com o time de Milwaukee. Os protestos não ficaram só na NBA. A WNBA, que é a Liga Americana de Basquete, as jogadoras acabaram decidindo nos jogos que iriam acontecer no mesmo dia, no dia 26 de agosto, elas decidiram não realizar os jogos. Só que diferente dos jogadores da NBA, elas entraram em quadra, porém não jogaram. Os jogadores da NBA, de todos os 3 jogos que eu comentei, eles nem entraram na quadra, eles ficaram nos vestiários. As jogadoras da NBA entraram na quadra só para protestar, para dar uma entrevista, para tirar e para protestar ali no momento. Uma coisa bem legal que eles fizeram como forma de protesto, todas as outras jogadoras estavam com camisetas pretas, escrito frases como "Say her name", no caso da Breonna Taylor, "Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor", e frases apoiando a justiça nesse caso do Jacob Blake. Já 10 jogadoras dentro dos dois times ali estavam com camisetas brancas mostrando com desenhos na parte das costas como se fossem 7 tiros, representando os 7 tiros que Jacob Blake recebeu no último domingo de um policial. E na parte da frente das camisetas dessas 10 jogadoras, cada uma estava com uma letra do nome Jacob Blake. E outros esportes americanos também decidiram não ter os seus esportes, não ter os jogos nesse dia, e por tempo até indeterminado. Um exemplo é o beisebol. E após esse boicote no jogo que começou com o Milwaukee Bucks, vários jogadores e ex-jogadores da NBA de basquete e até atletas de outros esportes compartilharam nas suas redes sociais várias frases como "nós exigimos mudança", "nós exigimos justiça", frases como "justiça", "respeito", "nós estamos cansados disso". Um dos principais jogadores que, depois que isso aconteceu, na verdade ele já estava fazendo, mas depois que teve esse boicote no jogo do Milwaukee Bucks, ele ficou mais ativo ainda nas redes sociais, foi o LeBron James. Na verdade ele já vinha fazendo isso. Em todas as entrevistas que ele dava pré, pós ou durante os jogos da NBA, agora na bolha lá na Disney, ele já estava usando esse tempo dele na TV ali, essa exposição dele, para protestar sobre o caso da Breonna Taylor, o George Floyd e vários outros casos. Um outro jogador que acabou publicando na rede social foi o Draymond Green, falando que ele acreditava que a temporada tinha que continuar e os jogadores teriam que usar esse tempo deles ali nessa exposição, nas TVs e tudo mais, como forma de chegar a cada vez mais pessoas. E ele sendo o exemplo, sem dúvida nenhuma. A voz deles nas televisões seria muito maior do que, por exemplo, se a temporada não tivesse acontecendo, foi o que o Draymond Green comentou. E vários outros jogadores e ex-jogadores publicaram coisas, os seus pensamentos, exigimos mudança, justiça, é um absurdo, todas essas questões, mostrando sua indignação com tudo que vem acontecendo. Não foram somente esses casos, há muitos e muitos e muitos outros, infelizmente, acontecendo, e por isso a indignação. Agora está soltando na internet. Eu vi hoje vários vídeos, principalmente no Twitter e no Instagram, de jogadores, ex-jogadores, repórteres, mostrando principalmente abusos policiais
e racismo. Muitos deles, na verdade, são racistas. Alguns nem dá pra, assim, a gente nem consegue ver direito de tão absurdo e não dá pra entender, absurdo mesmo. Um outro ponto, inclusive do LeBron, é que na noite do dia 26, depois que os jogos não aconteceram, do Milwaukee, do Houston e do próprio Lakers, que o LeBron é um jogador do Lakers, a NBA acabou postando, falando que, dando uma declaração, na verdade, nas suas redes sociais e formalmente, falando que os jogos daquele dia haviam sido adiados. No mesmo momento que o LeBron James viu isso, ele viu através de uma TV americana, ele tirou um print ali e ele publicou no seu Instagram dizendo assim: adiados não, boicotados, porque é muito diferente. Um jogo adiado de um jogo boicotado, que foi o que aconteceu, são coisas completamente diferentes. E no final da noite, quase madrugada dentro aí do dia 26 de agosto, houve uma reunião entre os jogadores e a Liga de Jogadores, que é a NBPA, que tem como presidente o Chris Paul e o vice-presidente o Iguodala, que joga no Miami. Segundo alguns insiders ali da NBA, nessa reunião, o LeBron James votou para que não só esses jogos sejam cancelados, que a temporada na bolha da Disney fosse cancelada em prol a todos esses protestos. O time todo do Lakers foi na mesma linha do LeBron, de cancelar a temporada, e o time do Clippers também concordou com o LeBron inteiro. Então os dois times de Los Angeles acabaram concordando que a temporada fosse cancelada. Já todos os outros times que estão ali em Orlando, na Disney, concordaram que a temporada deveria continuar, indo ao contrário do que o LeBron, o Lakers e o Clippers acabou decidindo ali, acabou votando, na verdade. E segundo os insiders da NBA que eu comentei, o LeBron ficou muito indignado, na verdade, porque todos os times menos o Lakers e o Clippers, votaram para que a temporada continuasse, e ele saiu da reunião nesse momento. No final dessa reunião, eles acabaram não entrando num consenso no dia 26 de agosto, e essa decisão acabou passando para ontem, dia 27 de agosto. E não só os jogadores, os times como a NBA estavam tentando em todas essas reuniões envolver, como eu comentei, o governador do estado de Wisconsin e também os altos escalões ali, os chefões da polícia, né, os cargos mais altos, para tomar uma punição, para tomar uma decisão, na verdade, e punir realmente os policiais que fizeram isso. E no dia 27 de agosto, houve uma outra reunião entre os times, a NBA e a Liga de Jogadores, e ficou decidido que sim, nesse caso, todos os times, ou seja, Clippers e Lakers voltaram atrás, e todos os times decidiram que a temporada da NBA e os playoffs, na verdade, da temporada 2020 lá na Disney, irão continuar, que os jogos do dia 27, que foi ontem, não aconteceriam, e as próximas reuniões que aconteceriam ontem, no dia 27 de agosto, e hoje, 28 de agosto, os jogadores, a NBA e os times todos negociariam outras maneiras de protestar. Não só, lógico, né, eles estão protestando na televisão, nas camisetas, nas redes sociais, mas eles queriam uma atitude mais proativa da NBA e principalmente dos times, e não uma atitude reativa. Logo após essa reunião, o LeBron James postou nas suas redes sociais dizendo que as pessoas têm que ter uma ação, não só as pessoas como nós, como os governantes e as pessoas que decidem. Então, para não ficar no blá blá blá, só postar alguma coisa nas redes sociais, mas para realmente agir, principalmente os governantes. E ele incentivou novamente nas redes sociais as pessoas irem e votarem nas eleições desse ano. Lembrando que esse ano é um ano de eleições dos Estados Unidos. E para fechar o dia 27 de agosto, a NBA soltou um comunicado falando que realmente, né, os jogos do dia 27 não aconteceriam, que a NBA voltaria ou no dia 28 ou no dia 29 de agosto, e no final da noite eles teriam uma reunião entre alguns jogadores, entre a Liga de Jogadores, que é a NBPA, entre os donos dos times da NBA, a própria NBA e o representante aí de relações trabalhistas dos jogadores, que é o Michael Jordan. O objetivo dessa reunião era que eles conversassem mais sobre os próximos passos, não só sobre a volta da NBA, só que todas essas formas que eu disse de protestar mais, usar, na verdade, essa exposição deles, já que iriam acontecer voltarem os playoffs,
para protestar mais. Nessa reunião que aconteceu ontem à noite, no dia 27 de agosto, os jogadores e todo mundo que participou da reunião discutiram bastante o que eles perderiam se a temporada não acontecesse, se realmente tivesse sido cancelado. A primeira coisa que eles conversaram na reunião que eles perderiam seria a plataforma de televisão, principalmente para isso chegar no máximo de pessoas nos Estados Unidos e o máximo de pessoas no mundo. E a segunda questão seria a parte financeira, mas aí eles conversaram bastante sobre a questão dos salários dos jogadores. Lembrando que não são todos os jogadores da NBA que ganham muito, que ganham 30 milhões, 40 milhões, eu estou falando ganhando muito, comparado, é lógico, ao meio dos jogadores da NBA. Há uma diferença muito grande de salário em vários jogadores. E muito daqueles jogadores, a grande maioria, na verdade, sustenta gerações da família. Não só a sua própria família, como várias gerações da família. Então é muito importante para os jogadores a questão do salário. E não só essa parte da família. Vários jogadores da NBA têm instituições, seja de movimentos sociais ou instituições de caridade, ou ajuda, por exemplo, a crianças com câncer. Vários locais que os jogadores realmente contribuem, eles doam o dinheiro do salário deles. Um exemplo, que alguns jogadores até fizeram, vou dar o exemplo do Dwight Howard, que é o jogador do Lakers. Ele pegou, como forma de incentivar os movimentos, ele pegou todo o salário que ele vai ganhar nessa bolha, nos jogos ali de playoffs, na bolha da Disney, e ele doou para os movimentos sociais. E fechando essa reunião, o que a gente teve, né, dos insiders ali da NBA é que o Michael Jordan tentou ficar no meio termo, tentou fazer o meio de campo ali, na verdade, entre os donos das equipes, a NBA e os jogadores. E hoje, no dia 28 de agosto, soltaram um comunicado e ficou decidido que os jogos da NBA, os playoffs, na verdade, vão voltar no sábado, que é amanhã, no dia 29 de agosto. Com a programação, eles ainda vão lançar. Provavelmente os jogos que vão acontecer são os jogos que aconteceriam no dia 26. E a WNBA, que tinha parado também, boicotando em prol dos protestos, dos movimentos, a WNBA vai voltar também, só que a WNBA vai voltar hoje, no dia 28 de agosto à noite. Outra coisa também foi que o comissário da NBA, Adam Silver, hoje, na sexta-feira, no dia 28 de agosto, após o almoço, ali por volta de 1-2 horas, ele soltou um comunicado, na verdade, dele, bem legal, falando o que ele entende toda essa situação, que ele também está indignado, que essas questões de na verdade, esses absurdos, né? O racismo, essas injustiças e esses abusos não deveriam acontecer, que ele pode imaginar, como ele é um homem branco, ele pode imaginar um pouco, mas ele nunca vai saber o que é sentir o que homens e mulheres negros passam nessa questão do racismo, e ele se mostrou completamente aberto e ainda disse nesse comunicado que a NBA vai criar um comitê focado especificamente nessa questão contra o racismo, os abusos e as desigualdades. E no final do dia de hoje, do dia 28 de agosto, eles soltaram também um comunicado de 3 itens, na verdade, que ficaram decididos e combinados entre a Liga de Jogadores e a NBA para essa volta, meio que algumas condições. Que a NBA estabeleça e crie, como eu comentei, um comitê para lutar, para ficar focado nessa questão contra o racismo, contra as desigualdades. E esse comitê, quem que vai fazer parte dele? Representantes dos técnicos, dos jogadores e dos donos dos times da NBA. O segundo ponto é que os ginásios, na verdade as arenas, né, os estádios dos times da NBA se transformassem em locais de votação na eleição dos Estados Unidos desse ano. E o terceiro ponto é que a NBA criasse campanhas publicitárias e disseminasse isso nas redes sociais e na televisão, falando contra, óbvio, né, esses absurdos que são as injustiças, o racismo e o abuso de poder, as desigualdades em si, e também incentivando aos americanos a irem nas urnas votar esse ano nas eleições. E para fechar o vídeo, eu queria dizer que eu concordo completamente com esse boicote dos jogadores da NBA. Eu acredito que foi incrível o que eles fizeram. Na verdade, foi um momento histórico na história de todos os esportes. Imagina só,
um grupo de jogadores de uma liga boicotar uma liga, ainda mais nos playoffs, que é o auge, vamos dizer assim, da competitividade ali da NBA, eles boicotaram em prol de movimentos sociais, de justiça, não ter mais o racismo, desigualdades e tudo mais. Nunca deveria ter acontecido na história do mundo, infelizmente aconteceu, e é um absurdo que isso em 2020 ainda aconteça. Vários posts de jogadores colocaram, inclusive o Lewis Hamilton, que ele é um corredor aí da Fórmula 1, piloto, na verdade, da Fórmula 1, ele postou nas suas redes sociais uma comparação de, eu lembro, acho que é 1863, e do que aconteceu com o Jacob Blake. Mostra o racismo, né, a parte até da escravidão falando, e que isso ainda acontece, cara. É um absurdo. Não dá para entender por que isso acontece. É um absurdo imaginar que alguém diferencia uma pessoa da outra pela cor da pele, pela orientação sexual, pelo gênero, ou qualquer diferença que seja. Não tem como, não entra na cabeça, não tem como imaginar isso. E tudo isso que os jogadores estão fazendo é revolucionário. Concordo totalmente, principalmente o que o LeBron vem fazendo. Eu tô falando do LeBron, mas todos os jogadores, a maioria, na verdade, acaba fazendo, que é usar o tempo de televisão, as redes sociais, toda a influência e toda a exposição que eles têm para incentivar a isso não acontecer. Isso eu digo, o racismo não acontecer, as desigualdades não acontecerem, e sempre ficarem ali nas redes sociais falando, entrevistas falando, dando declarações, sempre para que isso chegue a cada vez mais pessoas e essas questões não aconteçam mais, os preconceitos em si de qualquer tipo. E essas decisões que aconteceram até dos jogadores, das arenas virarem locais de eleições, de criarem um comitê para que esses preconceitos, né, para lutar contra, para dar força aos movimentos e que tudo isso não aconteça, é incrível, na verdade, o que a NBA está fazendo e o que os jogadores estão conseguindo na luta, né, contra essa questão. Eu espero aí que realmente, né, todas essas ações sejam realmente feitas pela NBA juntamente com a Liga de Jogadores, que aqui no Brasil também todos os governantes, os times, todo mundo, as pessoas vejam isso como um exemplo, para que a gente também, eu concordo com o que o LeBron falou lá no começo do vídeo, a gente comentou aqui, para não ficar só no blá blá blá, cada um de nós é responsável por isso. Seja eu, mesmo por eu não ser negro, eu sou responsável, se eu ver uma coisa, um racismo acontecendo, ou uma desigualdade de qualquer tipo, eu no meu dia a dia, eu tenho que intervir, eu tenho que ir contra isso para ajudar isso a acabar o mais rápido possível. E são nessas ações do dia a dia que a gente vai chegar o mais rápido para que tudo isso, eu digo, todas essas questões de preconceito sejam, assim, mínimas do mínimos, ou o mundo que a gente espera é que elas realmente não existam. A gente vai fazer, sem dúvida nenhuma, vamos fazer mais vídeos aqui no canal sobre esses assuntos. E no Instagram e no Twitter aqui do canal Rebodunk, eu também todo dia acabo compartilhando stories e posts mesmo, falando um pouco mais sobre as atualizações, as minhas opiniões e tudo mais. Os links, né, pro Twitter e pro Instagram do canal estão aqui na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no card também do vídeo um link de um vídeo que eu assisti ontem do canal Yuri Fonseca junto com o Marquinhos. Foi um vídeo assim muito legal mesmo, falando sobre toda essa questão também que a gente comentou nesse vídeo, sobre o boicote do time do Milwaukee Bucks nos playoffs, tudo que reverberou nessa decisão dos jogadores do time do Milwaukee Bucks, e o Yuri e o Marquinhos falaram também muito sobre essa questão do racismo, das desigualdades. É um vídeo muito, muito top. Confira lá, entra aqui no card e vê o vídeo deles. Então é isso, galera. Dê um like se gostou no vídeo, para esse vídeo chegar a cada vez a mais pessoas. Se inscreva no canal se não for inscrito, para receber cada vez mais conteúdo aqui do canal sobre basquete, e deixa um comentário aqui embaixo o que achou do vídeo. Então é isso, valeu, falou!